Boa noite, seja bem-vindo à Liga de Ouro com natural destaque para a vitória do Benfica em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, uma vitória por 2-0 na 18ª jornada do campeonato. Isto já depois de ontem o Sporting também ter garantido a vitória em Alvalade diante do Casa Pia. Amanhã é a vez do Futebol Clube do Porto entrar em campo frente ao Vitória de Guimarães. Para já o foco está precisamente nesta vitória do Benfica, que conseguiu em Vila do Conde este resultado a 2-0 frente ao Rio Ave. O primeiro gol do Benfica foi apontado logo aos 15 minutos. Foi Leandro Barreiro o autor desse golo, e ainda na primeira parte, mais precisamente ao minuto 25, Netói, jogador do Rio Ave, introduziu a bola dentro da própria baliza e aumentou a vantagem do Benfica. Este o resultado final nesta jornada do Campeonato Português. O Benfica que garante assim os 3 pontos. É por aqui que começamos a conversa nesta edição da Liga de Ouro com o Fernando Mendes, o Jorge Amaral, o António Figueiredo e o João Queiroz. Boa noite a todos. João, começo por ti. Uma vitória importante para o Benfica depois de já ter sido eliminado da Taça da Liga e recentemente da Taça de Portugal. Boa noite, Sara. Cumprimentar os restantes e os nossos telespectadores e ouvintes. Parece-me que sim. O Benfica vinha de 2 derrotas, 2 eliminações. Independentemente de ter realizado uma boa exibição frente ao Futebol Clube do Porto, acabou por sair derrotado e, portanto, acho que a equipa do Benfica hoje acaba por entrar muito bem no jogo. Ainda antes do 1-0 criou ali 2, 3 boas situações para poder inaugurar o marcador. Foi um Benfica extraordinariamente pressionante. O Rio Ave raras situações teve na primeira parte. A segunda parte foi uma segunda parte mais monótona, mais apática. Parece-me que o Benfica se preocupou sobretudo em gerir a vantagem e a coisa até podia ter corrido mal, não fossem aqueles 7 centímetros de avanço de Clayton, porque lá está, com 2-1 o Rio Ave, com o tempo que faltava para jogar, iria certamente apertar e colocar problemas à formação orientada por José Mourinho. De qualquer das formas, esse 2-1 não contou e, portanto, o Benfica acaba por ganhar com naturalidade e foi, talvez, nos últimos anos, das vitórias mais fáceis que eu me recordo do Benfica em Vila do Conde. Uma vitória por 2-0 da equipa de José Mourinho no terreno do Rio Ave, um jogo da jornada 18 do Campeonato Português. Daqui a breves instantes vamos ter a oportunidade de ouvir José Mourinho na conferência de imprensa após este jogo. A recordar que antes do jogo José Mourinho não fez a habitual conferência de imprensa, falou apenas aos meios do clube. Fazemos agora um curto intervalo, já voltamos, não saia daí. Até já. José Mourinho reage agora à vitória em Vila do Conde. Vamos ouvir. Acho que a nossa carreira fora de casa tem sido muito convincente. A maneira como se ganhou em Guimarães, como se ganhou em Moreira de Cónegos, como se ganhou hoje. Obviamente não quero falar de um empate em Braga ou de um empate no Dragão, porque são empates, não são vitórias. Mas a carreira que a equipa tem feito fora de casa tem sido muito convincente. Hoje é de facto uma primeira parte muito boa, muito forte, onde o resultado 2-0 era curto para aquilo que nós tínhamos feito, contra uma equipa boa. Portanto, estou super satisfeito com aquilo que os jogadores fizeram. RTP. José Mourinho, muito se tem falado que o Benfica joga sem extremos. Melhor desta forma. Muito se tem falado que o Benfica joga sem extremos, que o Leandro Barreiro não tem tanta qualidade para jogar naquela posição de 10, que tem que ser o Sudakov a assumir essa posição. Hoje isso aconteceu, jogou o Sheldrop de um lado, Prestiani do outro, Sudakov a 10, Barreiro na posição de 8, em que foi considerado o melhor jogador em campo. Pergunto-lhe se isto que tem sido falado teve efeito hoje. Eu acho que você tem que falar e tem que perguntar a quem fala. Porque eu de táticas e de dinâmicas eu não percebo nada. Quem fala dessas coisas é de facto gente que sabe muito. Gente que sabe muito.
Portanto, acho que é melhor você falar com eles. Eu percebo pouco disso. Traz, Chico. Mister, mas tenho de lhe perguntar, ficou mais o que é que guarda deste jogo? A forma como a equipa entrou muito motivada na primeira parte, que realmente podia ter feito vários golos dentro dos primeiros 15 minutos, isto depois de 2 derrotas, ou essas pequenas alterações táticas, acha que são um bom ponto para construir a segunda volta? Acho que a coisa mais importante é, depois da tristeza de uma derrota, conseguir ter energia mental, crença, autoestima, para chegar aqui, para se fazer o que se fez. Jogando 90 e tal minutos na quarta-feira passada, no Norte, viagem triste, longa, decidimos internamente viajar só hoje e viajar de avião no dia do jogo, que é um bocadinho contra a natura, mas ter ficado em casa mais um dia, como eu lhes pedi, tentar transformar a tristeza e a frustração de uma derrota em positividade, em vez de se agarrarem à derrota, agarrarem-se àquilo que fizeram, que foi tudo menos merecedor de uma derrota, e acho que eles foram capazes de o fazer. Depois a dificuldade acrescida em função de tantas lesões que temos, a presença do Enzo no banco é duvidosa, o próprio Manu também não está ainda bem, o próprio Bruma está longe de estar bem. Fizemos 2 jogos fora de casa contra 2 equipas difíceis, depois de viagem para cima, para baixo, para cima, praticamente com os mesmos jogadores, mudando 1 ou 2, mas tendo pouca coisa para mudar. Acho que os jogadores às vezes também merecem palavras positivas, e da minha parte um respeito tremendo por aquilo que eles fizeram nestes últimos 2 jogos, e principalmente hoje, com gente obviamente fatigada, conseguir chegar aqui e ganhar de maneira, eu considero de maneira expressiva. O resultado não é expressivo, mas acho que o modo como eles jogaram e dominaram e controlaram o jogo, acho que é expressivo. Bola na rede. Boa noite. O Benfica hoje encontrou muitos espaços na primeira parte nos 3 corredores para criar desequilíbrio. Eu gostaria de lhe perguntar quão importantes foram os movimentos do Sudakov, que era baixar muito terreno para construir, que é muitas vezes já aparecer nas costas dos regimentos do Rio Ave. E por outro lado, perguntar também quão importantes são informes de triangulações, sobretudo no corredor direito, com as projeções do Sheldon e do Dol, e os movimentos de aproximação tanto do Orsnes como do Sudakov. Obrigado. O Rio Ave é uma equipa que defende a 5-4-1, onde os 2 alas tentam fechar por dentro, mas quando a bola entra no corredor lateral são os alas que saltam. Às vezes fazem-no com um bocadinho de atraso. Se a bola se chegar rapidamente ao corredor, chegam com um bocadinho de atraso, e tendo 2 jogadores abertos em cada corredor, Dali e Sheldrup de um lado, e do outro lado o Luka e o Dedic, aparecer o terceiro homem, seja pelo Sudakov, seja inclusive pelo próprio Pavlidis, que também baixava muito. É difícil para o adversário, desde que as coisas saiam bem. Nós corremos esse risco, porque o Rio Ave, da maneira como nós lemos a coisa, o maior perigo é bola recuperada, transição. Foi assim que na Luz nos fizeram o gol do empate, foi assim que marcaram em Barcelos agora recentemente, foi assim que marcaram ao Casa Pia também.
tem risco. Quando se tem tanta bola e se perde bola, existe sempre esse risco. Só que a equipa foi muito sólida, e acho que o Barreiro e o Alcers, por detrás dessa estrutura ofensiva, deram sempre um equilíbrio muito bom à equipa nesse girar de bola e sair de um corredor e aparecer no outro. Portanto, acho que é um jogo muito bem conseguido pelos rapazes, principalmente com a dificuldade que é ter jogado quarta e voltar a jogar, e são sempre os mesmos jogadores. Foi só o Sheldrup que se pode dizer, e o Otamendi, que se pode dizer frescos, porque mesmo o próprio Sudakov jogou 50 minutos na quarta-feira. Acho que foram muito fortes, sob o ponto de vista mental, foram muito fortes. Todo o crédito para eles. Ali. Após ser eliminado das duas taças, o Benfica volta agora às vitórias, e já que mencionou as dificuldades que enfrentou, as viagens, ter medo dos jogadores, e firma aqui uma vitória expressiva, como acabou por dizer. Eu perguntava qual foi a fórmula que encontrou para motivar este tipo de trabalho, e ainda se este triunfo representa um ponto de viragem para o Benfica para o resto da semana da temporada. Obrigado. A forma de motivar e de preparar a equipa para este jogo é seguindo um princípio muito básico, que há pessoas que não percebem, ou há pessoas que não querem perceber, ou há pessoas que se divertem a falar de mim, principalmente a criticar, mas o princípio é um princípio muito básico, que é o princípio da justiça. E quem joga como o Benfica jogou no outro dia no Dragão, e com o jogo que os jogadores fizeram, e com a entrega que os jogadores tiveram, com a coragem que os jogadores tiveram, eu tratei-os com justiça. Justiça é carinho, empatia, compartilhar, conversar, dialogar, não ir para o lado de resultado, derrota, eliminação, ir na direção de grande jogo, grande personalidade, grande domínio. Simplesmente foi ir pelo lado da justiça. Depois analisámos o Rio Ave, como analisamos sempre qualquer equipa, umas vezes bem, outras vezes mal, mas analisamos sempre. Tentámos encontrar um modo com os jogadores que tínhamos à disposição, tentar encontrar um modo de dominar o jogo e de criar perigo, porque com os jogadores que nós tínhamos em campo e com os jogadores que nós tínhamos disponíveis e com aquilo que estava no banco, onde estavam 3 jogadores, eu não quero dizer incapacitados, mas quero dizer limitados: Manu, Bruma e Enzo. Depois Miúdo Rego, Miúdo Neto, o Sr. António Silva, que é naquela posição em que nós, com o Sr. António, com o Sr. Tomás e com o Sr. Otamendi, é ali que nós estamos perfeitamente tranquilos. Jogo quem jogar, é uma grande dupla de centrais, e com estas limitações tentar partir para um jogo onde era muito importante ter muito equilíbrio também. Dominar, mas equilibrar. Dominar, mas ter atenção a como estavas organizado no momento em que podias perder a bola. Não perdemos muitas, mas quando perdemos a equipa estava organizadinha, o Dalo, o Dedic muito bem na reação e no controle dos alas. Os jogadores foram muito bravos, e a sua pergunta tem razão de ser, no sentido em que o que é que foi feito? Nada especial, simplesmente, e não só da minha parte. O próprio Presidente, quando falou com os jogadores hoje antes do jogo, um par de minutos, o Mário Branco ontem, Simão Sabrosa há 2 dias atrás, toda a gente foi justa com os jogadores. Toda a gente foi justa. E eles responderam a essa justiça com acho que uma grande performance individual e coletiva. Fechamos ali, à esquerda.
Olá, boa noite, José Mourinho. Tiago Marquinhos Gonçalves para a TSF. Pergunto o que é que achou da exibição do André Luís, adversário, se aumenta ou diminui o interesse pelo jogador, se é que ele existe. Não vou comentar os jogadores do Rio Ave individualmente. Primeiro porque são jogadores do Rio Ave e segundo porque honestamente quando se está no banco e se olha para a globalidade do jogo, não se está a seguir especificamente um jogador. Nós sabemos que o Rio Ave era boa equipa, conseguimos definir bem aquilo que eles são, sabemos como é que eles empataram o jogo na Luz e tentámos levar o jogo numa direção onde nós dominássemos o jogo. O resultado ao intervalo era curto, era muito importante na segunda parte continuar a controlar o jogo, se não marcando como podíamos ter marcado, mas pelo menos tendo uma boa coesão, não defensiva, mas não defendemos, mas uma boa coesão no sentido de bola perdida, equipa organizada, equipa equilibrada. Boa noite, obrigado. Boa noite. A reação de José Mourinho a esta vitória por 2-0 no terreno do Rio Ave. Na CMTV já estamos a ver imagens em direto do exterior do estádio. É lá que está a equipa de reportagem da CMTV. Fernando Coelho, e o ambiente por aí é de festa, sobretudo quando passam os jogadores do Benfica. Boa noite. Um ambiente de grande euforia. Os adeptos têm aplaudido e têm chamado pelos jogadores que têm acedido maioritariamente aos pedidos dos adeptos, têm-se deslocado para tirar fotografias. Vemos, por exemplo, agora Tomás Araújo a deslocar-se a uma das zonas com adeptos. Ele deste lado, depois ao lado direito, João Tralhão, treinador adjunto do Benfica, e os jogadores do Benfica vão acedendo a esses pedidos por parte dos adeptos, naturalmente contentes. Nós aqui deste lado tínhamos até inclusive 2 adeptos que não viram o jogo, mas vieram até aqui só para poder conviver com estes jogadores durante estes 5 minutos. Já passaram por aqui Pavlidis, Tomás Araújo, mesmo agora, Frederic Aursnes, Andreas Sheldrup, Prestiani até que, diga-se, dos jogadores que foram mais acarinhados por parte dos adeptos. Houve uma grande euforia quando o jogador argentino passou aqui e agora está ali José Mourinho. Exatamente, José Mourinho, treinador do Benfica, bastante aplaudido, e os adeptos aqui a cantarem por ele. Vamos vendo aqui, sobretudo adeptos mais novos, mas a demonstrarem esse carinho pelo treinador português, que hoje conseguiu voltar às vitórias. Um triunfo por 2-0 frente ao Rio Ave, um regresso às vitórias depois de 2 desaires, 2 competições diferentes, na Taça da Liga e na Taça de Portugal, mas que hoje consegue voltar às vitórias. Aqui do nosso lado estamos a ver precisamente José Mourinho com adeptos que estão aqui nesta parte mais interior do recinto e junto ao autocarro, e a aceder a esses pedidos de fotografia. O Special One, que está normalmente já é dos nomes mais requisitados e hoje não é exceção, está quase a entrar no autocarro. Vamos ver se, entretanto, não responde a mais pedidos dos adeptos do Benfica, mas só a assinar e a entrar dentro do autocarro. Sara, é este o ambiente que se sente aqui, muita euforia, os adeptos muito contentes com a vitória. O Fernando Coelho a descrever-nos o ambiente no exterior do estádio depois desta vitória do Benfica por 2-0 frente ao Rio Ave na jornada 18 do Campeonato Português, e é de facto aqui um ambiente bom, António, com os adeptos naturalmente satisfeitos não só com o resultado, mas também com aquela que é considerada por alguns como uma das melhores exibições da equipa desde que José Mourinho assumiu o comando técnico. Concorda? Sara, antes de responder à sua pergunta, queria deixar aqui um abraço aos meus companheiros de painel de quinta-feira e agradecer-lhes pela paciência que tiveram montes de vezes em aturar os meus nervos e as minhas intempéries. Estás a deixar uma Muito mensagem obrigado, para a gente? Um forte abraço para o Carlos Barbosa da Cruz. Uma mensagem para a gente? E para a Nuno Encarnação. É uma mensagem para a gente também ter paciência, é? Não, para que a gente pode não ter já a mesma tens há mais paciência. tempo, já tens paciência há mais tempo. Relativamente à sua pergunta, devo-lhe dizer que eu fui feliz, porque vi a melhor parte, vi a primeira parte. A segunda parte vinha a caminho do estúdio, não vi, mas tanto
ouvi, mas tanto pelo que eu vi como pelo que eu percebi até aqui, não foi tão bem jogada, não foi tão boa como foi a primeira parte. Enfim, é natural que os adeptos estejam felizes e que isto faça esquecer, que as vitórias fazem sempre esquecer alguns amargos de boca que ocorreram anteriormente e que ocorreram ainda na passada quarta-feira. Esperemos que isto sirva fundamentalmente sirva de rampa de lançamento para um bom jogo em Itália, que seja possível renovar uma vitória que tem acontecido nos últimos anos. O Benfica tem ganho às Juventus em casa das Juventus, em Itália, que isso se repita, para que o Benfica tenha ainda hipótese de frente ao Real Madrid discutir a permanência na fase seguinte da Liga dos Campeões. E só para explicar também, porque na CMTV estamos a ver imagens em direto que passo a explicar para quem nos ouve na Correio da Manhã Rádio, são imagens de José Mourinho, que há pouco estava ali, pareceu-me a falar ao telemóvel. Já está o treinador do Benfica no interior do autocarro, que a qualquer momento vai iniciar também esta viagem. Tomás Araújo entra agora, ele que foi um dos jogadores mais requisitados pelas dezenas de adeptos que estão ali nas imediações do estádio. Muitos dos jogadores do Benfica acederam a esses pedidos, estiveram ali a tirar fotografias, também a dar autógrafos, mas Jorge, o António já tocou aqui neste ponto, porque agora vem um jogo com características totalmente diferentes, é um jogo para a Liga dos Campeões em casa da Juventus, mas achas que esta consistência que o Benfica demonstrou pelo menos nos últimos 2 jogos, já no Dragão também teve uma melhor exibição se compararmos com os jogos anteriores, e agora esta boa exibição em Vila do Conde acaba por resultar nesta vitória. Achas que isso é um bom indicador para o jogo que aí vem, pelos Juventus? Tudo isso tem que haver tem que ser consistente, não é? O transfer do jogo do Dragão, se a gente olhar, estamos a falar da segunda parte do jogo do Dragão, não estamos a falar da primeira parte, porque a primeira parte o Benfica foi uma vez lá à baliza, não fez rigorosamente nada. Na segunda parte, sim, teve um caudal ofensivo maior, teve mais posse de bola, uma coisa que o Porto até gosta de dar esse benefício às equipas contrárias, e se nos lembrarmos do jogo contra o Braga, em casa, em que realmente o Braga comandou o jogo praticamente todo, ou mais a segunda parte, e não conseguiu ganhar. No meio disto tudo, interessa é ganhar, porque de que é que serve terem jogado até bem, fizeram uma boa segunda parte com intensidade, porque se calhar Mourinho pôs os jogadores nos lugares certos. Se calhar os jogadores estão a jogar nos lugares que se sentem mais cómodos. Nós, na segunda parte no Dragão, viu-se um Osners e um Barreiro a dominarem, a controlarem o meio campo. Vimos um Sudakov nas costas, vimos os Prestiani, os Teldropos, gente como hoje, com uma disponibilidade totalmente diferente. Os jogadores nos lugares certos, com uma qualidade de jogo muito maiores, diferentes do que é Enzo e do que é Rios, por exemplo, e do que é Sudakov a jogar na esquerda. E porque é que joga com 4 médios, agora já não jogou. Portanto, tudo isto tem ilações que se tem que tirar, que as responsabilidades não são todos os jogadores, porque afinal os jogadores até têm alguma qualidade para o fazer, não é? Agora, isto importante é dar continuidade, porque há uma grande exibição, é até as vitórias morais. É verdade, o Benfica jogou muito bem, mas o Martim Fernandes trocou mais vezes de camisola do que o Benfica acertou na baliza. O Martim Fernandes trocou 4 vezes de camisola. Na segunda parte, o Benfica acertou 3 vezes na baliza, 3 remates à baliza. Que oportunidade de gol teve aquela flagrante do Pavlidis. Se me disserem assim, Marcia... na segunda... acabar a primeira parte... O Porto também teve. Se me perguntarem assim, no cômputo geral, o Benfica merecia ir ao prolongamento. Sim, merecia. Justo, era justo. Era justo ir ao prolongamento, por aquilo que fez, por aquilo que jogou. Agora, este jogo hoje é um transfer, é daqueles jogos que as equipas grandes, quando depois de um joguinho assim que perde, querem apanhar assim uma equipa com alguma debilidade para poderem fazer o jogo que fizeram, e fizeram um grande jogo, sem dúvida, fizeram um grande jogo. Agora, o Rio Ave não apresentou realmente nada em termos de poder contestar qualquer atitude do Benfica. O Benfica foi muito intenso, foi uma equipa que se mostrou disponível. Agora a Juventus, vamos ver,
Não se pode ser forte com os fracos e fraco com os fortes. Aí é que é a diferença. Vamos ter de esperar para perceber qual será a dinâmica do Benfica nesse jogo com a Juventus, mas, Fernando, ganhando, o próprio treinador fica numa posição mais confortável e até não nos podemos esquecer que nos últimos dias se falou em Espanha da possibilidade do Real Madrid vir buscar José Mourinho, inclusive na Flash, José Mourinho é questionado sobre essa situação e disse até, não contem comigo para essas telenovelas. Mas achas que estas vitórias também dou aqui outra força ao treinador? Mourinho tem estas saídas giras, como uma pergunta que fizeram também sobre a forma como os jogadores como os meteu a jogar hoje. E ele diz logo, não, eu não percebo nada de tática, não percebo nada de coisa. Vocês é que percebem, vocês é que sabem tudo. Ele tem estas tiradas. Agora, vamos lá ver, o Benfica fez um bom jogo no Dragão, fez. E é evidente, e não merecia perder o jogo. A realidade, isso é a realidade. Hoje fez um bom jogo, uma boa primeira parte, resultado escasso. Vai ficar a primeira parte, teve ali 5 oportunidades claras de gol, que podia ter as coisas mais que resolvidas ao intervalo. A segunda parte também não nos podemos esquecer que o Benfica jogou há 3 dias atrás. Não esquecer, não, os jogadores também não são máquinas. Agora é o que o Jorge diz, agora tem que haver consistência a partir de agora. Se os adeptos, se a pergunta que me fizeste, se o treinador fica mais, claro que fica. Mas isso é como tudo, as derrotas é complicado para os treinadores, para os jogadores, para presidentes, seja para tudo. As vitórias dão moral, dão confiança à equipa, dão confiança ao treinador, é tudo perfeitamente normal, mas há aqui uma coisa que o Jorge disse, e não é por facto do Benfica ter vencido, e na minha opinião venceu bem, resultado curto. Eu já tinha dito isto quando fizemos aqui o Sporting Rio Ave, que o Rio Ave é uma equipa frágil. O Sporting deu 5. A realidade é porque é frágil e notou-se. Não estou a pôr nada em causa a vitória do Benfica. O Benfica fez por isso. Também não deixou os jogadores do Rio Ave tirar assim as garrazinhas. Agora, é uma vitória boa, claro que é uma vitória boa. É uma vitória boa, sobretudo depois daquilo que falámos há pouco a João, que foi a eliminação, primeiro, da Taça da Liga, depois o Benfica vai ao Dragão, perde e é eliminado da Taça de Portugal. Portanto, era importante, neste que é o primeiro jogo da segunda volta, garantir estes 3 pontos. Até para manter a distância para o segundo lugar ocupado pelo Sporting, não é? Sim, que me parece ser, do ponto de vista racional, a única coisa que o Benfica está condenado a poder lutar. Perdeu duas competições no espaço de uma semana. Numa, inclusivamente, não conseguiu revalidar o título que tinha garantido na época passada. É bom recordar que o ano passado, independentemente de não ter encontrado nenhum grande até à final, chegou à final da Taça de Portugal. Portanto, este ano fica pelos quartos de final, sai prematuramente da competição. E, portanto, no campeonato tem a sua vida muito complicada, na Liga dos Campeões também. O Benfica vai ter mesmo que pensar jogo a jogo e eu acho que o difícil também para o treinador do Benfica e para estes jogadores é de certa forma ter alguma motivação, porque é verdade que conquistaram a Supertaça, mas dada a distância para o Futebol Clube do Porto, entrar em cada jornada e saber que o título é uma miragem poderá ser complicado. E sobre esta questão da novela Real Madrid, António, acha que José Mourinho esteve bem na resposta que dá, sendo que esta pergunta é feita na flash e não na conferência de imprensa, e o José Mourinho basicamente diz para não se contar com ele para telenovelas, que até gosta, aliás, que há muitas que são boas, mas que demoram muito tempo. Por exemplo, a de Rafa está a demorar muito tempo. Porque realmente, quer para mim, quer para ele, isto não passa de uma novela. Porque se a coisa fosse séria, provavelmente a resposta do José Mourinho não seria a mesma. Teria que pensar e repensar e conversar com as pessoas do Benfica. Ele tem hipótese e tem um contrato que lhe permite sair. Agora, é evidente que isto para mim
também não passa de uma novela. É uma novela daquelas novelas que periodicamente a gente assiste em coisas relativas ao Benfica. Portanto, ao Benfica. Benfica vende, vamos falar do Benfica, vamos falar da hipótese do Real Madrid de ir para o Real Madrid. Aqui há uns tempos, depois a hipótese do Barcelona. Mas isto não foi aqui que saiu, isto foi lá em Espanha. Em Espanha. Em Espanha é que saiu isso. Mas o eco é aqui. Levas para aqui, claro. Estamos não a falar comentaste do nada, diretor do não jornal comentaste AS, nada em não é Espanha. propriamente ex-diretor, sim, não é propriamente Foi diretor do AS durante 25 anos e é um dos jornalistas com maior crédito, jornalista desportivo com maior crédito em Espanha, ou seja, não estamos a falar de um jornalista sensacionalista. Mas ele deu uma notícia. Ele deu uma notícia. O que ele disse... Foi o presidente do Real Madrid que disse, ou que disse a ele, tinha interesse no jogador. Eu acredito que o Florentino Pérez mantenha contactos regulares com o Mourinho. É normal. Não, nem é com o Mourinho. E com o Mourinho, não é normal. Quer com o diretor do AS, quer com o diretor da marca. E com o Mourinho, não pode falar com o Mourinho, eu sou amigas, não há problema. Sendo o Alfredo Relanho diretor do AS durante praticamente 25 anos... O AS é mais afeto ao Real, não é? Os dois são... Não, o AS é mais para o Real, era mais afeto ao Barcelona. Era mais ao norte. Não, mas são os jornais de Madrid. Sim, não estou com isto a tirar qualquer mérito ao AS como jornal, mas era mais afeto ao Barcelona. A marca é que é mais agarrada ao Real. A marca é mais era a marca do Real. Portanto, mas Sara, eu não te quis dizer com isto que esta ideia tivesse surgido aqui, vamos lá. Não, o eco, obviamente que isto vem lá de fora, mas o eco é aqui. E a gente fala, na hipótese do Mourinho ir para o Real. Não vejo, para mim, é também uma novela. É também uma novela de curta duração, porque não vale a pena a gente falar muito nela. Não acredito nisso. Também achas que é de curta duração, Jorge, ou podemos estar aqui a falar de uma novela daquelas que demoram muito tempo, como disse o José Mourinho? Não acredito que equipas como o Real Madrid que demoram muito tempo. Estas coisas não demoram muito tempo. É normal que possam olhar para o Mourinho. Claro. Se tivesse o Bruno Lage lá ou outro qualquer, se calhar nem se falava nisso. Estamos a falar do Mourinho, que já passou por ali, já deixou a sua marca, não é? Portanto, é natural que tenha alguns conhecimentos, que fale e que haja essa poderia eventualmente entender essa ideia. Agora, acho que realmente que o Mourinho está aqui agarrado a este projeto. Se eventualmente o Real Madrid quisesse, tinha a ver, vinha logo. Estas equipas não deixam muito para amanhã o que é que andam à procura de andar a experimentar coisas, não é? Jorge, já vamos voltar à nossa conversa, porque há ali qualquer coisa a acontecer em Vila do Conde com Simão Sabrosa. Fernando, consegue explicar-nos o que é que está a acontecer? O que é que está a fazer aquele candidato que disse que vai pôr... Boa noite. Ao que tudo indica, foi ali um pedido por parte dos adeptos. Não nos parece nada fora do normal. Foi Simão Sabrosa ali àquela zona onde estão jovens adeptas do Benfica que estavam a gritar pelo nome dele. Não demos conta de nenhuma situação fora do comum e apenas precisamente por esse pedido de Simão ter sido tão efusivo é que o mesmo se deslocou ali até àquela zona e foi nós do nosso campo de visão parece-nos tirar ali uma foto, falar com essas jovens adeptas, portanto tudo dentro dos conformes. Estes adeptos que têm falado e que têm estado aqui muito eufóricos junto a esta zona onde daqui com estas barreiras onde se vê o autocarro do Benfica. Por aqui tem passado muitos jogadores e também membros da equipa técnica. Já José Mourinho passou aqui por esta zona e já entrou no autocarro. Faltará agora apenas Rui Costa e também outros elementos da comitiva que ainda não conseguimos perceber se irão deslocar-se através de viatura pessoal ou se, por exemplo, no caso de Rui Costa, se vai fazer a viagem de regresso no autocarro com a equipa. Portanto, neste momento ainda estamos a tentar perceber. O presidente do Benfica deverá sair em breve. Agora vemos que Simão Sabrosa já saiu dali daquela zona. Como dizia, não nos pareceu nada fora do comum. Foi ali cumprimentar aquelas jovens adeptas, a tirar algumas fotografias e agora vai entrar dentro do autocarro, aqui também a saudar estes adeptos do Benfica.
E Simão Sabrosa acaba até por fazer agora ali um sinal a pedir calma, porque há adeptos dos dois lados e a sensação com que ficámos é que havia ali um adepto naquela zona onde esteve Simão Sabrosa que estava um pouco irritado, provavelmente porque àquela zona foram poucos jogadores do Benfica, contrariamente àquilo que aconteceu ali na zona perto da porta do autocarro por onde entraram os jogadores, e terá sido isso a motivar também ali alguma irritabilidade por parte daquele adepto do Benfica. Simão Sabrosa esteve ali durante alguns minutos a falar com aquele adepto e também com outros que estavam ali naquela zona, também no exterior do estádio. Entretanto, o Simão Sabrosa entrou no autocarro e volta a sair, como já previa também aqui o nosso Fernando Mendes, que tem um olhar muito atento a estas questões. Simão Sabrosa acaba por sair porque deu até a sensação que levava ali qualquer coisa na mão e vamos aguardar para perceber para onde é que vai agora Simão Sabrosa, mas não é para a zona onde esteve ali junto dos adeptos. Portanto, uma situação que pode não ser um jogador aqui... que esteja no controle, se houver a piorar, no controle antidoping que eles queriam que ele assinasse. Mas voltando então aqui à nossa conversa sobre esta questão do Real Madrid, já vamos voltar porque confirma-se então que Simão Sabrosa vai até ali acompanhado de Tomás Araújo, também ali Manu Silva, ou seja, Simão Sabrosa foi chamar em específico estes dois jogadores para irem à tal zona que estávamos a falar, porque estão ali adeptos não só do Benfica, também adeptos do Rio Ave, e agora Tomás Araújo e Manu Silva estão ali a tirar fotografias e a dar autógrafos. Entretanto, sai do estádio Rui Costa, que o presidente do Benfica está neste momento a dirigir-se para o autocarro, mas antes de entrar no autocarro também ele vai ali até àquela zona, mas não vai, ou seja, vai de carro, não vai no autocarro com a equipa do Benfica. Relativamente ao momento de há pouco, só aqui explicar que então Simão Sabrosa foi ali chamar Tomás Araújo e também Manu Silva para irem tirar fotos com aqueles adeptos, dar autógrafos, uma situação que gerou ali um momento algo tenso, porque os adeptos estavam irritados, uma vez que os jogadores não paravam naquela zona e estavam a queixar-se disso mesmo a Simão Sabrosa, que resolveu aqui este problema. Mas voltando aqui à nossa conversa, Fernando, mas antes do Fernando, Jorge, tu estavas a concluir a tua ideia assim, sobre a questão do Real Madrid. Mas também, isto é uma coisa que em Portugal, infelizmente... Olha, Jorge, desculpa, Rui Costa afinal não entrou no carro, está agora ali precisamente junto aos adeptos do Benfica, muito sorridente também o presidente do Benfica, vai trocando ali algumas palavras com os adeptos. Vamos ouvir. Olá! Rui Costa, Rui Costa, percebe a insatisfação dos adeptos? Como é que está o processo, Rafa? Presidente, Rui Costa. Rui Costa, Rafa. Rui Costa, espera contar com o Rafa, agora ainda em janeiro. Boa noite, Presidente. Rui, só um ensinamento, Rui. Rui, a sair aqui só. Espera contar com o Rafa agora ainda neste mercado, ainda esta semana. Obrigado, continuar a bom caminho. Obrigado, Rui. Fernando Coelho sobre o possível regresso de Rafa Silva ao Benfica, mas Rui Costa a optar pelo silêncio, está ali a tirar fotografias com os adeptos do Benfica, também a dar autógrafos. O presidente do Benfica agora também ali a fazer sinal de que não pode demorar muito tempo, ainda assim vai tirar ali uma última fotografia com um dos adeptos e pede desculpa porque vai ter mesmo de ir embora e vai agora entrar no carro e
Há até aqui alguns aplausos também, mas voltando agora à conversa, assim, Jorge, para concluir. Deixa-me só ir buscar isto, porque estas coisas são. Há tão poucas oportunidades destes adeptos se juntarem e de chegarem ao pé de um ou outro jogador que não custa nada a estes jogadores se chegarem ao pé dos adeptos e do presidente, porque são pessoas carismáticas. Não custa nada, porque há tão poucas, os jogadores são tão protegidos em todo lado, entram e saem dos CTs, dos centros de treino e que ninguém desliga, não param, etc. Não custa nada é satisfazer gente de longe e que. À espera, estão ali, frio. não custa absolutamente nada e é normal que fiquem um bocadinho irritados a gente nova. Jorge, mas não é o caso, é que foram a um lado, às duas, três adeptos, metem uma grade à volta, um gradeamento à volta. Sim, como estava. E há uns que vão para o lado direito, outros vão para o lado esquerdo. Epá, os jogadores também não podem. Não anda ninguém de um lado para o outro, porque aqueles estão ali, os outros estão lá. A parte dos mais perto. Quem está ali não está agora, praticamente estão do lado do autocarro, acho que tens toda a razão. Não custa nada. Não custa isso foi uma coisa que durante muito tempo até se incentivou. Não estou a falar, não, só antigamente era normal isso. Estou a falar na generalidade, não estou a falar só neste caso aqui do Benfica, estou a falar na generalidade. Às vezes os jogadores fogem destas coisas e é uma satisfação que dão e de que maneira aos adeptos quando têm este tipo de atitudes chegam perto do povo. Dos sócios, essencialmente. Isso é geral, mas é geral. Em relação àquilo do Mourinho, eu acho que o Mourinho está muito agarrado a este projeto, ao projeto do Benfica. Acho, por enquanto as coisas sentir que ele pode ir agarrando e levando, digamos, o barco até a determinado porto, vamos ver até onde é que vai, apesar de já ter perdido determinadas situações, determinadas conquistas, não é? Ainda tem alguns objetivos. Enquanto isso, se for, eu penso que até a perspectiva de continuação e fazer uma equipa à maneira dele, à maneira como ele pretende, como ele quer, portanto tem que se lhe dar esse crédito e não acredito que o Real Madrid venha. Eu penso que será mesmo uma telenovela, venha, porque se realmente quisesse, já tinha entrado, não é? Já estava de cabeça no meio disto tudo e, portanto, e quem tem um Real Madrid a o desejar não vai olhar para o lado, como é evidente. Não é lógico, não é? Ele, apesar dele já esteve lá, já ganhou muito e, portanto, se já foi feliz, podia ser novamente feliz. E o autocarro do Benfica inicia agora a viagem. Atrás vai o carro de Rui Costa, isto depois de alguns adeptos Fernando Coelho, terem visto os seus pedidos serem acedidos com autógrafos não só de jogadores, mas também do próprio presidente. Muitos pedidos, o presidente do Benfica foi muito solicitado, nem tudo foram rosas, Sara, porque houve muitos adeptos também a contestar o presidente do Benfica. Ouvíamos um mesmo atrás de nós a dizer: Rui, és o presidente do quase. Portanto, alguma insatisfação por parte destes adeptos, sobretudo em relação a estas últimas semanas, em que o Benfica foi arredado de duas competições. Mas sobre a nossa pergunta em relação a Rafa Silva, se podia contar com Rafa já na próxima semana, Rui Costa respondeu com ironia, disse: espero continuar o meu caminho. E, portanto, o presidente do Benfica ainda manter segredo em relação à situação Rafa Silva, um jogador que temos dado conta que tem sido muito cobiçado pelo presidente das Águias e também pelo próprio José Mourinho, e que por isso, naturalmente, um jogador que será a ter em conta durante estas 2 semanas ainda que restam de mercado. Naturalmente que houve muitos adeptos contentes e a querer tirar fotos com Rui Costa, na satisfação natural, fruto também da vitória de hoje. Estes adeptos, por exemplo, temos aqui muitos deles satisfeitos e que alguns deles até nos pediam para deixar mensagens e, portanto, queria deixar uma mensagem, não é? Eu adorei o jogo, foi incrível, estou muito feliz. Bora, Benfica! Portanto, como podem ver, aqui muita satisfação por parte dos adeptos em relação ao jogo e também à exibição. Muitos deles não perdem a crença de que ainda que temos aqui uma menina que pedir-nos para dizer uma coisa. Eu quero dizer uma coisa que eu adoro muito o Otamendi. Eu queria saber se ele gostou da pulseira que eu lhe dei e também queria dar muitos beijinhos a todos os jogadores de lá. Foi muito fixe. Foi muito fixe o jogo, eu gostei muito.
Muito obrigado. Aqui esta jovem adepta aqui a dar-nos conta que deu uma pulseira ao Otamendi e a querer saber se o jogador estaria contente com ela, uma adepta muito emocionada. Tínhamos aqui também um jovem que queria deixar umas palavrinhas. Consegui 5 assinaturas. E quais foram? Quem é que te deu as assinaturas? O Rui Costa, Sheldrup, Prestiani, A memória não está muito boa, mas disseste alguma coisa a eles? Disse obrigada, foi um bom jogo. E algum deles respondeu-te? Sim. E o que é que disseram? Que também gostaram do jogo. Muito obrigado aqui a este jovem adepto que conseguiu ainda 5 assinaturas por parte de elementos do Benfica, um deles o presidente Rui Costa, também dizia-nos Andreas Sheldrup, e agradecer por este jogo. Os adeptos estão satisfeitos com a vitória do Benfica hoje contra o Rio Ave, que coloca o Benfica a 3 pontos do Sporting na luta pelo segundo lugar e provisoriamente a 7 pontos do Futebol Clube do Porto, que jogará amanhã em Guimarães contra o Vitória. Portanto, há naturalmente este clima de euforia. A exibição da equipa convenceu estes adeptos e sempre que o Benfica vem aqui ao Norte, como não é propriamente comum e não acontece todas as semanas, estes adeptos sentem também estes momentos de uma forma muito particular e tivemos a oportunidade de ouvir muitos deles a falar sobre isso e naturalmente muitos destes jogadores, estamos a falar de nomes muito, perdoem-me a expressão, batidos no futebol, como Otamendi, nomes como José Mourinho e portanto naturalmente a receberem esse carinho por parte dos jogadores, incluindo também dos jogadores, dos adeptos, queria eu dizer, e também o presidente Rui Costa, sobretudo por estes adeptos mais jovens que nunca perdem estas oportunidades para tentar tirar uma fotografia com algum destes elementos, tirar um autógrafo e guardar este momento para a posteridade. Vitória por 2-0 aqui no Estádio dos Arcos, satisfação por parte dos adeptos. Rui Costa, enigmático em relação a Rafa Silva, é uma novela que vamos continuar a acompanhar nestas próximas semanas. Nós acompanhamos todas as novelas aqui na CMTV. O Fernando Coelho também a ouvir os adeptos do Benfica, naturalmente satisfeitos com esta vitória e também com a exibição da equipa em Vila do Conde, a conseguir o Benfica os 3 pontos com esta vitória por 2-0, um golo de Leandro Barreiro e um autogolo de Netói, os dois na primeira parte. O Benfica então a manter-se a 3 pontos do segundo classificado a Sporting. Vamos agora recuperar o que disse Rui Costa sobre o regresso de Rafa ao Benfica. Espera contar com o Rafa agora ainda neste mercado, ainda esta semana? Vamos contar e continuar o bom caminho. Espera contar com o Rafa agora ainda neste mercado, ainda esta semana? Vamos contar e continuar o bom caminho. Espera contar com o Rafa agora ainda neste mercado, ainda esta semana? Vamos contar e continuar o bom caminho. Contar é continuar o bom caminho. Foi esta a resposta de Rui Costa quando questionado pela CMTV sobre o regresso de Rafa Silva ao Benfica. E vamos analisar esta resposta de Rui Costa a seguir a um curto intervalo. Não saia daí. Até já. Estamos de regresso e temos novas informações sobre Rafa Silva. É que o Besiktas exige que lhe sejam devolvidos os salários que pagou ao avançado nos últimos meses. A imprensa turca diz que o clube de Istambul considera que não tem de ter despesas com o Rafa nos meses em que o português se recusou a jogar. Recordo que Rafa fez o último jogo no dia 2 de novembro. Nesse sentido, o Besiktas vai exigir que, além do valor da transferência que vai encaixar com os jogadores, também lhe sejam pagos os valores acumulados destes 3 meses em ordenados. E aqui admite que seja o Benfica ou até o próprio jogador a pagar este valor, que é de cerca de 1 milhão de euros. Recordo que o Jornal Record avançou ontem em primeira mão que já há acordo total entre o Benfica e Rafa Silva para a assinatura de um contrato de 2 anos e meio. A SAD, liderada por Rui Costa, está disposta a pagar 5 milhões de euros mais 2 milhões se a equipa de José Mourinho terminar a época pelo menos no segundo lugar e, consequentemente, se apurar
para a Liga dos Campeões. São novas informações, aqui com mais esta exigência por parte do Besiktas, quer então esse valor, que é cerca de 1 milhão de euros dos salários que foram pagos a Rafa Silva nos últimos 3 meses. Recordar que é há precisamente 3 meses que dura este braço de ferro entre o jogador português e o clube de Istambul, que pode estar próximo de ficar resolvido, uma vez que do lado de Rafa há a vontade de deixar a Turquia o mais rápido possível, e do lado do Besiktas há aqui também abertura para ouvir propostas, nomeadamente do Benfica, que está interessado em garantir este regresso. Já vamos voltar a Rafa, até porque Rui Costa foi questionado pela CMTV sobre Rafa e falou. Vamos ouvir essas declarações daqui a pouco. Agora vamos conhecer os destaques do Jornal da Meia-Noite com Ângela Gonçalves Marques. Há novos dados sobre Rafa Silva, vamos analisá-los daqui a pouco nesta Liga de Ouro, mas agora falamos precisamente deste jogo entre o Benfica e o Rio Ave em Vila do Conde, que fica então marcado por tal momento em que o árbitro Cláudio Pereira assinala penalti a favor do Benfica, mas alertado pelo vídeo-árbitro, que era Pedro Ferreira, acabou por reverter a decisão. É um dos lances mais polémicos e, António, pareceu-lhe que houve ou não penalti dos jogadores do Rio Ave? Até me fica mal a dizer isto, mas eu pareceu-me que realmente tinha havido mão na bola. Agora, se na realidade essa mão que acontece na bola, noutras imagens que não aqui, que não se vê, se foi fruto da queda que o jogador deu, sim, mas já havia marcar penaltis em circunstâncias idênticas. Portanto, enfim. Mas acha que terá sido isso que entendeu o vídeo-árbitro, que aqueles toques na bola foram fruto da tal queda? Sim, é a única conclusão a que eu chego. Agora, eu já vi apesar de quedas em circunstâncias idênticas, serem marcados grandes penalidades. Portanto, não... João, o que é que achaste? Acho que o jogador do Rio Ave tem que, na queda, se apoiar em algum lado. E, portanto, ao cair, não me admira que se apoiasse na bola. O que eu penso é que ele procura desviar a bola. Não é um lance claro e óbvio e, portanto, marcando o penalti, acho que o VAR não devia intervir por não ser um lance claro e óbvio, ser um lance subjetivo. Eu, em campo, não marcaria penalti, mas acho que o VAR não devia ter tido intervenção. E tu o que é que achas, Jorge? Para ti era claro e óbvio que era penalti ou não? Não deu a entender que seja claro e óbvio, porque é realmente uma queda, não é? Pareceu-nos a nós que ele numa segunda vez que toca na bola parece que intencionalmente parece, dá esse a entender, e foi com essa sensação que nós ficámos. E como nós já vimos marcar penaltis, ainda inclusive da semana passada, num cruzamento qualquer, tocou na ponta de um dedo, uma coisa que não lembra ao diabo. Penaltis serem marcados de uma forma tão ridícula, este seria se calhar muito mais penalti do que todos esses. Mas os critérios são esses, que a gente não sabe realmente quando é que é mão, quando é que não é mão, que não sei o quê. Eu e o António já temos N conversas sobre isto, das mãos dos penaltis. A minha teoria é sempre que a mão é penalti. Mas não pode ser, quer dizer, não pode ser. A ponta da unha, toca na unha, penalti. Quer dizer, há coisas... estamos a estragar um bocadinho o futebol com o ridículo de se marcar umas coisas e outras não. Eu, se calhar, se fosse no Porto, eu ia querer que fosse penalti em função dos critérios que têm sido adotados. Mas isto são aquele critério que o Duarte Gomes, ao princípio, tentou definir. Vamos deixar de marcar faltas e faltinhas e coisinhas de nada, que eu acho que esse é que é o caminho, mas pronto, é o que temos. Foi uma coisinha de nada aqui, Fernando, na tua opinião? A queda, o fruto da queda é ele bate com a mão em cima da bola, claramente. A outra a seguir... O segundo toque. O segundo toque, parece-me já não é assim tão inocente. O primeiro é claramente. Ele não é empurrado, é na disputa da bola, cai com a mão em cima da bola, aí eu também não marcava. O segundo já me parece não tão inocente, primeiro é penalti. Mas tu achas então, como o João, que não sendo claro e óbvio, que o VAR não devia ter tido aqui qualquer intervenção e valeria então a decisão de Cláudio Pereira, que entendeu que era penalti? Eu acho que é claro e óbvio.
O árbitro marcou, o árbitro era penalti, e o VAR interviu a dizer que não era. Eu acho que é claro e óbvio. E deixou a ele para ele decidir. E deixou a ele para ele decidir. Eu acho que é. Não. Agora, eu acho que ele decidiu foi mal. Isso na primeira parte do lance eu nunca marcava penalti. Nunca. Na segunda já não é tão inocente. Portanto, eu acho que é um erro claro e óbvio e acho que o árbitro fez. O vídeo-árbitro fez bem em chamá-lo e ele decidiu. Na minha opinião, decidiu mal. Eu acho que esta coisa do claro é óbvio só serve. Uma pessoa já não entende nada disso. Discutir subjetividades. Acho que o VAR, isto foi um grande investimento, e acho que o VAR deve intervir, sejam quais forem as situações, desde que sejam para corrigir erros que foram cometidos pelo árbitro, ou por falta de visão, mas isso veio para ou isso por má mesmo. interpretação. Claro. Portanto, era para isso é que eu esperava. Claro. Portanto, senão, o que é que a gente tem? A gente tem discussões permanentes e isto começa só a ter alguma validade para assinalar os foras de jogo. Porque aí parece-me que já acabou a discussão das linhas estarem tortas ou não estarem tortas. Acho que já há tecnologia que remedeia essas situações. Agora, a questão da subjetividade, se foi falta ou se não foi falta, acho que o VAR deve intervir sempre, foi para isso que foi criado. Se fôssemos robotizados, se calhar isso já não havia essa subjetividade. Claro. Agora, a partir do momento que cada um tem um pensamento, a subjetividade do VAR é diferente daquela do árbitro. Claro. Portanto, e depois há situações que a mim me fazem uma confusão tremenda, que é o VAR não poder intervir na amostragem de um segundo amarelo. A expulsão do jogador, sim. Claro, é um lance que acaba por ter impacto no jogo e o VAR devia intervir. Ontem no Sporting houve um caso, um amarelo que foi dado a um jogador do Casa Pia, que foi uma simulação evidente que pode prejudicar uma própria equipa, e quem diz esse caso, foi outro Sporting, como há outros que a gente tem. Todos os jogos há isso. Toda a questão do amarelo são dois pesos e duas medidas. Porque quantas vezes, e todos nós já assistimos a isso, o primeiro amarelo ser perfeitamente inócuo e não devia ter sido apresentado, e depois o segundo é justo e merece o segundo. Portanto, tinha que intervir em todos os amarelos. Não era só nós, não é? Tal como prometido, vamos agora falar de Rafa Silva, porque o Besiktas exige que sejam devolvidos os salários que pagou ao avançado nos últimos meses. A imprensa turca avança que o clube de Istambul considera que não tem de ter despesas com Rafa nos meses em que se recusou a jogar. Recordo que Rafa fez o último jogo no dia 2 de novembro. Nesse sentido, o Besiktas vai exigir que, além do valor da transferência, também lhe sejam pagos os valores acumulados destes 3 meses de ordenado. E aqui admite que seja o Benfica ou até o próprio Rafa a pagar este valor, que é de cerca de 1 milhão de euros. Recordo que o Jornal Record avançou ontem em primeira mão que já há acordo total entre o Benfica e Rafa para a assinatura de um contrato de 2 anos e meio. A SAD, liderada por Rui Costa, está disposta a pagar 5 milhões mais 2 se a equipa de José Mourinho terminar a época pelo menos no segundo lugar e, consequentemente, se apurar para a Liga dos Campeões. Hoje, após a vitória em Vila do Conde, Rui Costa foi questionado pela CMTV sobre este possível regresso de Rafa Silva. Vamos ouvir o que disse o presidente do Benfica. Espera contar com o Rafa agora ainda neste mercado, ainda esta semana? Vamos contar e continuar no bom caminho. Espera contar com o Rafa agora ainda neste mercado, ainda esta semana? Vamos contar e continuar no bom caminho. Contar é continuar o bom caminho. Fernando, o que é que tens a dizer desta reação de Rui Costa? Qual é a leitura que fazes? Contar, ele ia dizer mais qualquer coisa, mas depois fez ali um travãozito. Vamos ouvir outra vez então. Ali um travãozito. Espera contar com o Rafa agora ainda neste mercado, ainda esta semana? Vamos contar e continuar no bom caminho. Espera contar com o Rafa agora ainda neste mercado, ainda esta semana? Vamos contar e continuar no bom caminho. Portanto, o que estava a dizer, Fernando, é que a seguir ali ao contar, Rui Costa ia dizer mais alguma coisa, mas depois voltou atrás. Que não faz muito sentido contar, continuar no bom caminho. Acho que não faz. Ia-se ali esticar um bocadinho, mas depois arrependeu-se. Acho que fez bem. É um jogador que não está certo no Benfica. Eu, no lugar do Besiktas, fazia a mesma coisa. Tenho todo o direito disso.
Até fazia mais. Não sei quanto é que ele recebeu à cabeça, 6, 7 milhões, não é? Mas foram 8. 8 milhões. Eu exigia esse dinheiro. Eu, presidente do Besiktas, exigia esse dinheiro. Não, nada a ver com... Já jogou um ano, portanto... Não, mas os salários é outro assunto. Outra coisa é o dinheiro que ele recebeu à cabeça. Para um jogador que agora... Mas desse dinheiro foi para fazer 3 épocas, não é? Era para fazer 3 épocas. Portanto, uma jogou... Uma e meia. Uma e meia jogou, não é? Metade. Uma e meia agora exige os salários, né? Acho que também não... Se o Rafa vier para o Benfica, para aqueles, se eles aceitarem, né, aqueles 5 milhões, né, mais 2,5 se forem à Liga dos Campeões, acho que também não é por mais 1 milhão, não é por mais 1 milhão de um jogador que saiu a custo zero, que na altura, quando o Rui Costa falou, na altura recordo-me perfeitamente que era velho, não é? Para assinar, para dar aquele contrato, era um jogador velho, agora vai pagar 5 ou 6 ou 7 milhões para um jogador que é mais velho ainda. Mas que é muito útil para o Benfica, na minha opinião. Quem dá 7 dá 8, António? A Sara já ouviu tantas vezes a minha opinião, mas já sabe o que é que eu vou dizer. Por minha vontade, o Sr. Rafa não vinha mais para o Benfica. É evidente que se a direção decidir mais uma vez quebrar, isto é uma questão ética, um jogador que andou um ano a ser assediado para assinar contrato e não assinou, com toda a legitimidade, quis ir embora ganhar dinheiro. Portanto, ninguém contesta isso, tudo bem, é a vida dele. Agora, a vida dele fica por lá. Não volta outra vez, para a casa que ele não respeitou, que o Benfica já tinha pago. E na época, quando comprou os seus direitos ao Sporting de Braga, foi a maior transferência do futebol português na altura, sim. Da altura, até à altura. E foi durante muito tempo. O Diamantino Miranda, ontem aqui na CMTV, disse... Há gente do Benfica, há muita gente que pensa como ele, e há outros que pensam ao contrário. É evidente que se o Rafa vier, eu vou aplaudir os gols que o Rafa marca. Mas o Rafa teve uma despedida zangado com os sócios, nem precisava Sim, mas até por isso que está a dizer, António, porque o Diamantino Miranda, ontem aqui na CMTV, no mercado, mais concretamente, disse que Rafa também teve uma oportunidade e uma proposta vantajosa para sair do Benfica e que optou por ficar. Portanto, isso é apagado da história de Rafa no Benfica? Isso pode ter acontecido, mas eu estou farto de tantas oportunidades, em todas as alturas em que se assina contratos. Eu já vi tantas oportunidades, aparecem sempre oportunidades. Nas vésperas, no ano anterior, aparecem sempre montes de oportunidades. Estás a acabar o contrato, não se verificam. Depois não se verificam, depois do contrato assinado, já não se verificam, já não vêm comprar o jogador e pagar ao clube. Portanto, isso para mim, portanto, é a opinião do Diamantino, eu respeito a opinião do Diamantino, mas a minha opinião... Não tem nada a ver com isso. Não é uma opinião, foi uma informação que o Diamantino avançou aqui. Mas, Jorge, aqui relativamente a isto que diz Rui Costa, tu ficaste intrigado com a resposta? Achas que também queria dizer mais? Não, por acaso não fiquei. Eu acho que aquilo, quando o contar, ele ficou com o contar na cabeça e aquilo saiu-lhe, porque foi a pergunta que foi feita e o contar penso que não ia dar nenhuma resposta relativamente a isso, porque não se justificaria. Mal seria se ele fosse agora dar ali resposta, mas, se bem que fosse uma pergunta nossa. Pelo silêncio, não é? Sim. E respondeu. Podia, mas foi aquilo mais... Eu acho que aquilo, quando lhe perguntam, vai contar, e ele ficou com o contar na cabeça e aquilo saiu-lhe no meio da... Penso eu digo eu. Não sei se ele teria mais alguma coisa, duvido muito. Eu acho que isto continuar no bom caminho, eu acho bem. Saiu da Taça da Liga, saiu da Taça de Portugal, portanto é um caminho agradável, está bom, não é? Ganhou só ao Rio Ave, pronto, se é esse o caminho que é para continuar o bom caminho, toca andar. É só isso que eu deduzo. Em relação a isto do Rafa, o Rafa vem, porque já lembras-te quando falávamos do Jesus, não, o Jesus, eu não quero cá o Jesus, na minha opinião, eu não quero cá o Jesus, e o Jesus veio. Eu agora não quero cá o Rafa, pronto, o Rafa vem. Eu sei, tu entendes onde é que eu quero chegar, nada de crítica. Como é logo, eu refiro-me àquilo que decidiria, àquilo que se decidiria. E volto a dizer, há muita gente do Benfica que está desejosa que o Rafa venha. E obviamente se o Rafa marcar golos com a camisa do Benfica,
Obviamente que eu vou aplaudir e vou ficar satisfeito. Andamos aqui a criticar o Iócaras de atitudes destas. Sim, claro. E este jogador, há 2 meses e tal, que está sem jogar num clube. É Costa. Com certeza que ele já teve... Um clube que está a cumprir, está a pagar o ordenado. Com certeza que ele já tinha tido um zumbido de alguma coisa para ir. Quer dizer, não é de certeza, não se vai tomar uma atitude destas sem... Se não tens tão de santinho, não é? João. Quer dizer, a novela teima em prolongar-se. Eu acho que se vai prolongar até mesmo ao último dia de mercado. O Besiktas tem todo o direito em manter este fincapé e em querer salvaguardar os seus direitos. O Benfica pode ter acordo com o Rafa, até pode ter acordo com não sei, com o Dembélé, que foi o bolador, não é? Quem? Até pode ter acordo com o Dembélé. Quer dizer, E o Dembélé não faz o Dembélé. Eu acho que tem havido aqui uma sintonia, que há pessoas que pensam que há um acordo com o Besiktas. Não há acordo nenhum com o Besiktas. A Benfica uma coisa que é assim, o Rafa não é unânime. Mas o Rafa não é unânime, até como se comprova pelas declarações do António, não é unânime na massa associativa no Benfica. Tem muita gente no Benfica que pensa como eu. Mas se o José Mourinho quer, se o José Mourinho quer o jogador, porque lhe dá, e hoje jogando Sudakov nas costas, é o tipo de jogador, o Rafa é o tipo de jogador que encaixa exatamente nisto, que é aquele jogador que joga atrás do ponta de lança e que tira diagonais para um lado e para o outro. É isto que Mourinho quer, a velocidade no último terço que não tem. E hoje esta equipa está mesmo preparada para o Rafa entrar ali de cadeirinha, é mesmo direitinho. Se o Mourinho quer tanto, pode pagar aqueles nos salários. Muito bem, obrigada. Beijinhos. Obrigada também a si que esteve connosco desse lado. A seguir à Jornal da Meia-Noite com Ângela Gonçalves Marques.